A história começa com Ayano, uma jovem de cabelos vermelhos usando seus poderes de fogo, invocando uma espada e usando ela para derrotar um monstro-aranha, mesmo que de forma atrapalhada. Ao derrotar o monstro, ela fica se vangloriando para suas amigas. Depois disso, a cena muda, e vemos o protagonista. Ele chegou voando em uma residência. O figurante reconhece o protagonista e diz o nome dele, Kazuma. Descobrimos que o protagonista teve um problema com a família dele, e que ele não pretende se reconciliar. Um senhor diz que precisa que eles se livrem de um espírito, e o figurante zoa o protagonista falando que vai mostrar como que se usa o poder das chamas. O protagonista reduz o figurante de menos que um amador, e isso irrita o figurante. Quando a treta ia começar, o ser maligno aparece, uma chama roxa que logo recebe um ataque de fogo do figurante, que obviamente é ineficaz. Kazuma evidencia o erro do figurante, e logo a casa recebe os danos desse erro. Kazuma, tranquilo no meio da situação, é abraçado pelo senhor que está com medo. O senhor promete pagar o dobro, e o protagonista não pergunta se está muito barato. Quando Kazuma finge ir embora, o senhor diz pagar 100 vezes o combinado original, e então o protagonista usa seu poder, e em um instante o monstro roxo é aniquilado. Então ele diz para o senhor pagar ele em até 3 dias, e verifica o figurante. O senhor pede para respeitar o falecimento do figurante, mas ele tá bem e fingindo que tá dormindo. Nisso o protagonista diz que o figurante, por ser um mago de chamas, não ia sofrer danos com aquele fogo. O figurante acha estranho que Kazuma usa o vento, vindo de uma família de magos de chamas. A cena muda, vemos novamente a jovem de cabelos vermelhos, correndo e se preocupando que está atrasada para voltar para casa. Ela chega na casa dela, e com tanto medo de levar uma bronca, ela explica o atraso dela para o irmão mais novo. Nisso, ele fala que o irmão mais velho dele está de volta. A jovem não lembra desse irmão mais velho, e o jovem lembra que ela derrotou o irmão mais velho dele no torneio da família. Nisso ela lembra, e zoa o fato de ter derrotado ele com uma só magia. O jovem fica magoado, e a cena muda. Vemos o figurante contando da volta do protagonista ao chefe da família. A jovem de cabelos vermelhos aparece, e ela se surpreende com a presença do pai do jovem, que se chama Gema. Um leve avanço acontece, e agora ela sabe que o protagonista, que é primo dela, que nasceu em uma família de magos de chamas, agora é um mago do vento. O pai do protagonista diz que é uma vergonha, e que ele nasceu sem talento para as chamas, e que não há espaço na família para quem não tem poder. Gema diz que seu único filho agora é o jovem, o Ren. Ren fica triste com o que ouviu. A noite avança, e aparentemente o protagonista aparece na residência da ex-família dele. A Ayano dorme, e vemos o figurante sendo eliminado, enquanto pede perdão pelo passado. Nisso vemos o passado do protagonista, que era do ramo principal da família, até ser deserdado após perder o duelo com Ayano. Nesse momento ele acorda, e ri. Sente a presença de alguém e olha a janela. De dia, vemos um velho dizendo que um mago do vento eliminou um ramo secundário da família de chamas. Gema diz que é uma vergonha que um Kanagi perca para um mero mago do vento. O velho, que é um mago do vento, se irrita e o ex-pai do protagonista pede desculpas. Ayano fica nervosa que alguém desafiou a família dela, e um figurante aparece acusando Kazuma. Outros figurantes concordam e decidem ir atrás do protagonista. Ayano conversa sobre acharem que a culpa é do protagonista com o chefe da família, que diz que vai investigar. Mas a jovem de cabelos vermelhos quer ir eliminar o protagonista. À noite, vemos o Kazuma percebendo que está sendo seguido. Vemos o velho informando que é o chefe da família que sabe a localização do protagonista. O chefe da família quer levar o Kazuma lá para eles conversarem,
e o ex-pai do protagonista escolhe os dois figurantes que estavam com raiva do protagonista para se encontrarem com ele, e eles levam Ayano escondida. Durante a viagem, os figurantes ficam falando como são fortes e como vão humilhar o protagonista. Eles chegam em uma construção, e nisso Ayano é parada por uma barreira de vento. Os figurantes chegam acusando o protagonista, que não dá a mínima para eles. A jovem de cabelos vermelhos usa sua espada contra a barreira, e os figurantes chamam Kazuma para ir falar com o chefe da família. E ele diz que não faz mais parte da família para fazer isso, e revela um subordinado escondido dos Kanagi. Os figurantes ameaçam, e Kazuma fala para eles tentarem a sorte. Um figurante tenta, mas sem se mover, o protagonista derruba eles. Nesse momento, Kazuma sente algo estranho, e um poder de vento surge atrás dele. O protagonista pensa que atacaram ele, mas, na verdade, acertam a construção, que desmorona em cima dos figurantes. O protagonista diz que os espíritos do vento estão quebrando o contrato. Então Ayano aparece. Acreditando que a culpa é do protagonista, ela ataca ele. Ele desvia e tenta explicar, mas ela não deixa. Então ele retira a espada dela, e ela o chama de excluído. A espada volta para a mão dela, e o duelo continua. Ela lança seu poder, e o protagonista parte as chamas dela em duas. Ela percebe que ele é mais forte, e assim decide conversar. Mesmo assim ela não acredita nele, e ele diz para ela descobrir sozinha quem é o verdadeiro culpado. E depois que ela diz que é uma vergonha ele ser um mago do vento, ele sai voando e diz que depois brinca com ela. Ela fica berrando o nome dele, e nos céus ele pensa que tem alguém querendo culpar ele. No dia seguinte, comendo com suas amigas, ela reclama do ocorrido, e de levar uma bronca do pai dela. As amigas dela não entendem a reclamação dela e especulam se ela arranjou um namorado. Figurantes ainda falam do protagonista, e Gema acha que Kazuma está eliminando a ex-família dele. O chefe da família diz que essa versão de que o protagonista é o inimigo é a mais simples, mesmo Kazuma tendo dito que é inocente. O chefe da família pergunta ao ex-pai do protagonista o porquê de expulsar o próprio filho da família. E a resposta foi de que ele não poderia estar na família, já que não tinha poder. Depois disso Gema diz que vai buscar Kazuma. Vemos o protagonista relaxando, atende o telefone, e é Gema. Kazuma pergunta se pode chamar ele de pai, e o Gema diz que o protagonista pode chamar ele como o protagonista quiser. Após avisar que vai ir pessoalmente ver o protagonista, vemos Kazuma pensando no pôr do sol, e depois lembrando de quando ele foi expulso da família. No final de suas lembranças, ele decide verificar se agora é mais forte que seu pai. Vemos o velho mago do vento relatando que procura o misterioso mago do vento que atacou a família das chamas, e o chefe da família agradece e deseja melhoras ao filho do velho que aparentemente ficou doente. De noite ocorre o encontro do protagonista com seu pai, que pede que Kazuma se renda. Ele zoa o fato de serem as primeiras palavras de Gema, e desafia o ex-pai dele. Gema diz que Kazuma se tornou um mago de vento há poucos anos, e que o protagonista é convencido. Kazuma diz que ele não o conhece, e que não vai fugir da família Kanagi. O protagonista lança uns golpes fracos de vento, e o pai dele nem se mexe. Então Gema começa a atacar, e o protagonista corre. Gema fica surpreso que os ataques foram impedidos por uma barreira de vento. O protagonista vê o controle das chamas de Gema, e diz que ele é o mais forte da família Kanagi. Gema diz que vai com tudo, começa a juntar uma forte chama. O protagonista lança uma lâmina de vento, mas Gema diz que aumentar o oxigênio para descontrolar a combustão não vai funcionar com ele. Ele manda o protagonista se render, mas Kazuma diz que não vai de forma alguma. Gema reúne um enorme poder, criando as chamas azuis, que somente os melhores magos de chamas conseguem usar.
Gemma diz que contra o poder das chamas azuis, nenhum truque funcionará. E então Kazuma diz que vai ficar sério. O protagonista começa a reunir muito poder. Gemma percebe que Kazuma é muito mais forte do que mostrava. Então o protagonista lança seu poder e apaga as chamas azuis de Gemma, que sem poder fazer nada cai no chão. O protagonista começa a rir e se pergunta o que faz agora. Indo para casa, ele sente a presença de um mago de chamas e manda ele se mostrar. E é então que ele reencontra seu irmão mais novo Ren, mas sem reconhecer ele de início, o que gera reclamações. Eles começam a conversar, e a cena muda para Ayano recebendo uma mensagem do Ren, que contou que foi ver o protagonista. Nisso ela descobre o local onde o protagonista está, e acontece mais conversa de irmãos. Nisso Ren pergunta se Kazuma é um contratante, um mago que fez um contrato com um deus elementar. Os Kanagi têm um ancestral que fez um contrato com o deus das chamas, e por isso são tão poderosos. Após isso, Ren fala de rumores que ele leu na internet, de que um japonês se tornou um contratante, e diz que faz sentido Kazuma ser o contratante. Depois do protagonista desconversar, Ren pergunta sobre o usuário do vento que está eliminando os Kanagi, e tenta aproximar seu irmão da família. O protagonista diz que não quer fazer parte da família que expulsou ele, e que esse mago do vento é forte o suficiente para acabar com todos os Kanagi. Ren pergunta se ele vai aceitar isso. O protagonista lembra que ele não faz mais parte da família, e Ren começa a chorar por não ter convencido Kazuma a falar com o chefe da família. Mas o jovem para de chorar ao saber que vai passar mais tempo com seu irmão. De noite, vemos Ayano correndo. Ren está dormindo, e o misterioso mago do vento corta o hotel do protagonista ao meio. Kazuma chama seu irmão, que acorda imediatamente, e se prepara para voar. Ayano, sem saber o que acontece no hotel, chega e puxa sua espada, vê o protagonista voando, e o prédio começa a cair na cabeça dela. E aos berros ela emite grandes chamas, e o prédio cai. Na rua, Kazuma manda Ren correr, pois o misterioso mago do vento estava chegando. Um redemoinho roxo aparece, e um mago de pele verde sai desse redemoinho. Kazuma diz que não se importa com os Kanagi, mas que não é para mexer com o irmão dele. O prota ataca o mago verde, mas não surte efeito. Ren grita, o mago ataca, e quando eles estão no ar, o protagonista reconhece o mago, que foge. Ele percebe que Ayano está bem, e vai atrás de seu irmão. Ela logo aparece após derreter umas paredes, e grita que vai atrás do protagonista. Se quiser continuação dessa obra, me conte aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e ser inscrito para ajudar o canal.